A partir de agora, nós vamos conversar com Alex Leitão, CEO do Grêmio, que está nos recebendo aqui na Arena, na tribuna presidencial do estádio. No fundo, a gente vê o gramado, as cadeiras. Bom, Leitão, muito obrigado pela recepção. É o início do trabalho, é o início da nova gestão do Grêmio, pela qual o torcedor tem uma esperança muito grande, mas também uma preocupação que é natural com toda a questão financeira do clube, que a gente sabe que não é tranquilo. Eu queria, para a gente começar, que você falasse como está o início deste trabalho. É pouco tempo, né? Desde que a direção tomou posse, tem pouco mais de uma semana. O que já foi possível fazer e entender deste momento do clube, Leitão? Bom, primeiro, Gabato, prazer estar falando contigo dessa vez pessoalmente. Né? Da última vez eu estava em casa lá nos Estados Unidos, a gente falou virtualmente. Né? Enfim, a gente começou há menos de 2 semanas, né, os trabalhos. Com relação a esse tópico específico, a gente ainda está no momento de diagnóstico, de entendimento. A gente está com um parceiro super importante nos auxiliando nesse processo todo, que é a Ernst Young, mas o nosso trabalho nesse momento é olhar o caixa, o fluxo de caixa do clube, para que a gente possa ser operacional. Existem alguns compromissos que precisam ser superados ainda este ano, né, e serão superados ainda este ano, para que a gente possa começar um 2026 de uma forma um pouquinho mais positiva, para a gente começar a olhar aí sim em termos de planejamento financeiro. O Marco Souza, repórter da Zero Hora, Rádio Gaúcha, GZH, vai participar da conversa. Mas, Marco, por gentileza, Leitão, eu queria que, se fosse possível, você explicasse como vai funcionar esse trabalho, que é uma consultoria, né, da Ernst Young. Quanto tempo ele demora para ficar pronto e o que é possível fazer até lá, quando tiver um estudo completo da situação do Grêmio? Olha, precisar o tempo é muito difícil, porque a gente agora começou o trabalho, mas o que eu posso dizer é que não é algo constante no clube, né? Quer dizer, é pontual. A gente está falando aí um projeto de 2, 3 meses, eu imagino, onde a gente pode, de uma forma muito rápida, a gente vai buscar um diagnóstico da situação para que a gente já possa buscar soluções. Né? É uma empresa que tem conhecimento, enfim, a gente não precisa aqui ficar explicando de que empresa a gente está falando, principalmente no futebol brasileiro. Foram eles que, inclusive, ajudaram a CBF na estruturação do Fair Play, que é algo que a gente vai precisar se adequar já começando agora em 2026. Então, tê-los conosco, nos ajudando nesse processo inicial, eu acho muito importante. Então, mas é algo pontual, né, para nos ajudar no processo de diagnóstico e também de algumas soluções. Né? O interessante, e não é uma novidade nem para mim, que eu acho que para ninguém, que pelo tamanho do Grêmio, o Grêmio ser esse clube tão grande, assim, existe soluções, né? A gente tem sido procurado com algumas ofertas bastante interessantes, né? A gente tem que olhar agora e identificar o que é melhor para o clube, né? Para que a gente possa seguir o nosso trabalho. Alex, primeiro prazer falar contigo. Prazer te conhecer. A gente conversou rapidamente no dia da coletiva, que vocês foram apresentados, né? E desde aquela primeira conversa se desenhou, né, algo que até que a antiga gestão nunca também escondeu, da situação muito delicada que vocês encontrariam. A minha questão é, no momento, o que é mais difícil solucionar? As dívidas pendentes ou já viabilizar um fluxo de caixa para começar 2026? Porque a gente sabe que no futebol precisa de contratação, precisa de alguns investimentos no início, principalmente das temporadas, né, com as janelas de transferência. Então, nesse momento, o que é mais difícil solucionar? Resolver as dívidas que ficaram ou já viabilizar um início de ano que possa ter esse investimento, que pode ter os custos necessários para começar uma pré-temporada? Veja, de fato, o Grêmio se encontra numa situação atual que já vem de muitos anos, né? Isso vem já carregando de muitos anos para a situação que a gente está hoje, que ela é preocupante, mas ela é administrável, eu queria dizer isso, né? Eu venho dizendo isso. Né? E vai demorar um pouquinho para a gente também ter a solução. Isso não acontece da noite para o dia. Respondendo a sua pergunta, para que eu possa ter um começo de ano um pouquinho mais estruturado, eu preciso resolver as questões emergenciais de fluxo de caixa. E são essas que nós estamos atacando nesse momento. A gente, como eu te falei, nós temos algumas pendências importantes, né, que precisam ser resolvidas até o final do ano, né, sob pena de a gente ter aí um começo de ano muito conturbado. Então, assim, a gente precisa de fato atacar, e nós vamos atacar e nós vamos resolver, tá? Para que a gente possa começar um 2026, aí sim, já olhando para um planejamento financeiro, já olhando para alguns produtos um pouquinho mais sofisticados para a gente trazer dinheiro bom, dinheiro barato para o clube, a gente trocar o dinheiro que hoje é caro por um dinheiro mais barato, para que a gente possa aí sim respirar e poder crescer o nosso planejamento financeiro. Agora, isso tudo sem tirar o olho daqui. Né? Quer dizer, a gente não pode tirar o olho do campo, porque diferente de situações de recuperações assim, muito bem sucedidas,
que evidentemente passaram pelas suas dificuldades e tiveram que sofrer um pouquinho para buscar os resultados positivos ali na frente, o futebol era outro, a competitividade era outra. Né? Hoje a gente compete com clubes com faturamentos de bilhões, a gente compete com clubes que têm SAFs, a gente compete com outras situações e assim, o resultado ruim de campo prejudica também financeiramente o clube. Então a gente precisa entrar ali numa linha, né? O que eu tenho dito e conversado com os colegas aqui, que a gente vai buscar eficiência no nosso investimento dentro de campo para que a gente possa, aos poucos, ir parando de sofrer e podendo ter uma situação financeira mais consolidada e mais solidificada para o clube. Nesse momento, vocês já sabem qual é o valor necessário para liquidar essa questão pendente para poder começar? Sim, claro. E você já tem assim, um caminho desenhado para... A gente já sabe, essas pendências de curto prazo, nós já temos, evidentemente, o entendimento do valor, nós já temos um planejamento feito para entrar recursos e nós iremos honrá-las. E nós iremos resolver até o final do ano. Bom, Alex, antes da gente passar para o que será feito depois dentro desse projeto que vocês têm, só para entender, dentro do que for possível explicar para o torcedor, destas questões emergenciais que você citou no Grêmio, né? Bom, tem transfer ban, eu estou falando das que já foram, se tornaram públicas, né? O transfer ban, durante a semana se falou da dívida com o Braithwaite, tem folha de pagamento dos jogadores do mês de dezembro. O Grêmio tem... Quais são os outros problemas? Tem mais dívidas ainda com os jogadores, com fornecedores, e o dinheiro da venda do Alisson é suficiente para cobrir essa questão emergencial ou será preciso mais ainda? Olha, eu tenho como política que eu acho que é algo que é importante para o clube, principalmente quando a gente vai tratar de resoluções financeiras, né, e tratar com esses outros personagens desse processo de resoluções financeiras, que eu não vou entrar em detalhes de números e valores, né, porque isso inclusive atrapalha nas negociações. O que eu tenho para te dizer é que sim, existem situações emergenciais importantes que podem prejudicar bastante o clube no curtíssimo prazo, né? Não que a gente não vá atacar as situações de médio prazo e longo prazo, a gente entende que se o presidente Eudorico falou muito bem, né, na posse dele, que a gente precisa devolver, não diria devolver, mas a gente precisa olhar e ter uma preocupação muito grande com a reputação do clube, né? E reputação passa por honrar seus compromissos, a gente vai olhar todas essas situações, mas existem evidentemente que umas são mais emergenciais e mais urgentes que outras. O que eu quero dizer é que a gente já está atacando essas emergenciais, existem umas situações que foram aí comentadas, né, e eu não vou entrar no detalhe delas, mas enfim, a gente vai olhar para essas emergenciais, já temos a solução e vamos resolvê-las até o final desse mês. A solução, se a gente for falar sobre isso, tem o dinheiro da venda do Alisson. O que tem mais de entrada de recursos para o Grêmio nesse momento para conseguir resolver essa situação emergencial? Não, a gente tem recursos. A gente está criando recursos para o clube, né? A venda de ativos, por exemplo, é uma delas, né? Antecipar algumas situações é outra delas, né? Quando você fala como você fala do Alisson, e o Alisson é público, quando eu digo antecipar, eu tenho a venda do Alisson. Essa venda geralmente ela é feita em pagamentos em parcelas. Entendi. Você consegue estruturar uma antecipação de recebível para receber, para que esse dinheiro entre antes e a gente possa honrar alguns compromissos e é o que eu costumo dizer de trocar o dinheiro caro pelo dinheiro mais barato, a dívida ruim para uma dívida que esteja adequada ao nosso poder de geração de caixa. Então, assim, o que eu estou dizendo é que existem soluções, a gente já buscou, na verdade, as soluções para o clube, né? E essas soluções elas vão estar nos ajudando não só nessa situação inicial, que a gente precisa olhar o passado para que a gente possa ter uma condição de futuro um pouquinho menos alarmante, né? Menos complicada, né? E também para nos dar um respiro aí pro começo. Então, assim, é um pouco de tudo. A gente está falando de dinheiro novo, a gente está falando também de vender ativos, a gente está falando de antecipar alguns recebíveis, enfim, é um conjunto de operações financeiras que a gente está olhando sempre com muita responsabilidade, com muita preocupação para o caixa, não comprometendo muito a nossa, ou buscando mais dívidas ruins para o clube, né? Então, eu estou muito tranquilo com as soluções que a gente acabou achando aqui para que a gente possa honrar, sim, essas pendências de curtíssimo prazo. No contexto, Alex, a gente sabe que clube social no Brasil de futebol sempre tem essa questão de ter a expressão não é rivalidade, mas assim, a gestão que assume acaba herdando situações que muitas vezes não seriam da sua escolha e muitas vezes fariam coisas diferentes e precisa lidar porque o clube continua. Não quero te colocar numa polêmica assim de contestar
ponto A, ponto B. O presidente que deixou o clube, o Alberto Guerra, colocou que teria uma série de situações de entradas de recursos, de viabilidade, de questões que foram viabilizadas na reta final do Brasileiro, até que não seriam, por exemplo, mérito de uma negociação, de uma direção, que é a questão da premiação do Brasileirão por performance, essas questões pontuais. Daqueles valores que foram citados, daria mais de 200 milhões de reais, e eu entendi que o senhor também não vai ficar falando em valores. Senhor, não, por favor. Senão eu começo a achar que eu tô já no... É que eu percebo que eu também já estou chegando na idade... Sou mais velho que você, mas não... Mas assim, passa por essas soluções também, essas questões que o presidente Guerra citou naquela entrevista, que daqui a pouco a etiqueteira da Arena pode ser também uma viabilidade, um patrocinador master, um name rights negociados para a Arena. Sim, você respondeu a pergunta, passa por tudo isso. E assim, eu disse, né, algumas vezes que eu não queria olhar para o passado, a gente tem que olhar para frente. A gente tem que entender que administrar um clube de futebol não é fácil. As pessoas tomam as melhores decisões com as informações que tem naquele momento, né? E é muito difícil tá tocando um negócio desse tamanho aqui, então eu não entro nessa seara, né? A gente tem que olhar para frente e é evidente. A tradução, eu acho, de tudo que você falou o Grêmio é muito grande e tem sim possibilidade, né? Que bom que a gente tem, por exemplo, ativos que têm valores importantes para que a gente possa buscar e nos resolver. É evidente que se a gente tivesse uma situação mais confortável financeiramente, talvez esse ativo pudesse ser investido em outros, né, em outras situações, né, como reinvestimento no futebol, ou investimento em infraestrutura, ou atacando dívidas que a gente pudesse ter soluções muito melhores se a gente fosse uma solução de pagamento à vista, por exemplo, como descontos, etc. Infelizmente, a gente tem compromissos emergenciais, a gente precisa usar dos ativos que a gente tem nesse momento para que a gente possa suprir essas dívidas emergenciais, porque se a gente não atacá-las, isso vai ter um preço muito maior para o clube. Alex, eu comentei esses dias que o trabalho dessa nova direção do Grêmio, né, ele segue uma lógica perfeita, né? A direção ganhou a eleição, anunciou o CEO, anunciou a composição do departamento de futebol, o vice-futebol, o diretor de futebol, o executivo de futebol, depois veio o técnico, ou seja, a sequência perfeita como deve ser. E agora vem as contratações dos jogadores, né? Bom, o futebol sabemos que essa é uma definição do departamento de futebol, com a comissão técnica, mas aí eu pergunto sobre a parte financeira, porque aí eu acho que vai ter a sua participação. Você já tem alinhado, né, a direção do clube com o departamento de futebol, o valor disponível para contratar agora, para janeiro, para começar a temporada? A gente tem uma ideia muito clara, muito próxima do que vai ser, porque é evidente, como eu te comentei, né, a gente está aqui há menos de 2 semanas, a gente está com uma consultoria nos ajudando, vamos trabalhar o orçamento, né, a partir desse diagnóstico que virá, só que a gente também entende que o tempo não para e o tempo não nos espera, né? A gente tem uma situação, inclusive, diferente esse ano, né, que um campeonato começa muito cedo, né? Então, assim, a gente tem uma ideia, o departamento de futebol já tem mais ou menos uma ideia desse orçamento, que pode variar aqui uma coisinha ali, outra ali, aqui, né, a partir que os números comecem a aparecer e as soluções e os pensamentos, as estratégias comecem a ser desenhadas, mas já, sim, o departamento de futebol já começa a ter uma ideia mais clara. Já sabemos que não dá para falar em números porque não teremos este detalhe, pelo menos de forma pública. Mas é possível dizer que o tamanho do investimento é um tamanho adequado para o que o Grêmio precisa, ou o torcedor tem que ter calma para começar o ano e aos poucos, quem sabe mais na frente, chegarem os investimentos maiores? O que eu defendo e venho conversando é que nós não podemos cuidar do campo. Baixa performance afeta negativamente o caixa, então existe uma relação muito próxima dessas duas coisas, então a gente não há como a gente ir para uma redução drástica de folha, por exemplo, sob pena de você amanhã ter uma situação financeira ainda muito pior, né? Agora, o desafio, e aí por isso que a gente traz pessoas do gabarito do Pelaipe, do gabarito do Luiz, né, e do Trajúnior, que está aí olhando, do presidente, que já tem uma experiência vitoriosa aqui no clube, olhando o futebol, né, é que a gente precisa ser eficiente. Né, o que não pode acontecer, não estou dizendo que aconteceu, estou falando que o que não pode acontecer é você estar ali tendo a quinta, sexta folha e terminar em 12º. Claro.
O que você tem que ter é ao contrário. Claro. Tem que ter ali a nona, 10ª folha e terminar em quarto. Ou Claro. alguma relação dessa natureza. Então, ser eficiente, assim, a situação financeira não permite muitos erros. Claro. Diria dessa forma. A gente sabe também, Alex, uma situação que foi publicizada numa parte de vocês, mas que teve a situação do Bright White, que é um jogador que procurou o clube para notificar que não recebeu pagamentos. Existem outras situações como essa, com jogadores procurando o clube, notificando o clube por questão de pagamento? Eu te pergunto isso, obviamente, a questão do valor eu vou reforçar de novo, porque a gente sabe que você não vai comentar, mas porque impacta exatamente nisso. Porque além de tirar o ativo, te também carrega um peso de ter que pagar uma rescisão, eventualmente ter que entrar numa nova negociação com o jogador. A minha resposta para ti é: existem pendências de curtíssimo prazo que nós estamos atacando e vamos resolver até o final do mês. Vou perguntar também sobre, isso tem sido muito abordado, a questão do patrocínio Master e naming rights aqui da Arena, porque é a possibilidade de entrada de recursos muito importantes para o clube. Não sei se é colocado um prazo, mas vocês estão trabalhando para que isso fique definido já, ou pelo menos a questão do patrocinador Master, já para a primeira partida da temporada? Camargo, eu gostaria de estar aqui hoje anunciando o patrocinador Master, o patrocinador do name right do estádio e outras oportunidades e propriedades que temos e estamos em processo de negociação. Só que essas negociações têm o seu tempo. Tem o seu rito, né? A gente precisa ter um pouco de calma, porque a gente não quer fazer duas vezes, a gente não quer fazer errado, a gente quer fazer certo. Tem que ter um parceiro que seja correto para as ambições e para o tamanho do Grêmio, para o que o Grêmio projeta em termos de pensamento estratégico mesmo. Então, as coisas estão acontecendo. O que eu venho dizendo é que conversas vêm acontecendo porque é o Grêmio. Uhum. E o Grêmio, ele é grande e as empresas possuem interesse no clube. E a gente está conversando com todas essas possibilidades e no momento certo, com muita tranquilidade, a gente vem aqui e divulga para o torcedor. Alex, a impressão que eu tenho, não sei se o Marco vai concordar, né? Bom, o patrocínio Master é muito importante, mas o torcedor está acostumado, porque todo ano tem o patrocinador Master na camisa e vai ter de novo agora. Agora os naming rights desse estádio é a primeira vez que vai ter, né? O estádio foi inaugurado no final de 2012, estamos entrando em 2026 e ao que tudo indica, pela primeira vez ele vai ter essa novidade. O que você pensa sobre isso? Como é que isso vai ter que ser bem comunicado para o torcedor? Como é que vocês imaginam a aceitação do torcedor do Grêmio com essa questão? Eu vejo isso de forma muito natural. Primeiro que é uma novidade aqui, não é uma novidade na nossa indústria, não é uma novidade mais no Brasil. E só esse papo que a gente está tendo aqui, você veja, né? A gente está aqui conversando já tem um tempo e as perguntas, ou 90% das perguntas, é sobre finanças. Uhum. Né? Imagino que vocês estão perguntando porque é do interesse do torcedor, senão essa conversa não estaria aqui em pauta. Né? Então, imaginar que o torcedor hoje está preocupado com as finanças do clube me passa a impressão, e eu acho que ela é correta, de que a maturidade do entendimento da torcida é outra nos dias atuais. Então, assim, eu acho que o torcedor entende da necessidade de você buscar recursos, né? E a nossa casa é linda, eu acho que a gente vai buscar um parceiro que honre essa casa, que tem interesse porque acredita na marca do Grêmio e que qualquer patrocinador, quando vem buscar essa parceria com o clube, na verdade, o que ele quer? Ele quer falar com o torcedor através do clube. Uhum. Então, o fim sempre é o torcedor. O desejo sempre é comunicar com o torcedor. Né? Então, as marcas que a gente vem conversando é porque tem interesse nessa comunicação com o torcedor do Grêmio e vão fazer um belo trabalho de ativação, de aproximação, de engajamento com essa torcida. Então, eu vejo isso de forma muito natural. Como é que se reduz a distância gigantesca que se abriu nos últimos anos por competência dos adversários, Palmeiras, Flamengo, né, que se estruturaram, aproveitaram o mercado brasileiro que sempre virou folclore, né, das dificuldades que os clubes brasileiros têm de pagar, de honrar seus compromissos, e a gente vê Palmeiras e Flamengo se estruturaram, né, já tinham grandes torcidas e hoje, né, nadam de braçada num mercado muito disputado, porque o jogador que o Flamengo quer, o Grêmio também vai querer. A diferença é que o Flamengo pode às vezes pagar 20, 25 e o Grêmio dificilmente vai conseguir fazer esse investimento nesse momento. Como é que se reduz essa desigualdade, essa diferença? Como é que tu entra numa competição para tentar também estar num centro de negócios que tem menos dinheiro circulando que Rio e São Paulo? Bom, eu vou dividir a resposta em algumas partes, né? A primeira delas, algo que não há como você lutar contra. Uhum. Né? Existem clubes hoje que estão em centros maiores, onde tem uma população maior, por consequência, número de torcedores maior, por consequência, uma maior audiência e vai acabar recebendo mais recursos em função disso. Né? E aí, como é que você combate isso? Com eficiência. Você tem que errar menos.
você tem que ser mais eficiente, você tem que ter uma torcida mais apaixonada, mais engajada, o fator casa tem que te ajudar a empurrar, enfim. Você tem uma série de outros aspectos que você precisa trabalhar de uma forma muito melhor do que esses clubes. Há outras situações que aí eu acho que é mais de conversas internas de um pensamento do que a gente quer para o futuro do futebol brasileiro. Então, no meu entendimento, aí dando o exemplo do Flamengo, por exemplo, e de novo, eu acho que o presidente do Flamengo está fazendo o trabalho dele, ele está olhando para o clube, e é legítimo o que ele está pensando. No meu entendimento, uma opinião muito pessoal minha, o que o presidente do Flamengo quer é que o Campeonato Brasileiro, ou que o futebol brasileiro se transforme numa Bundesliga, onde o Flamengo seja o Bayern de Munique. Cada 10 campeonatos ele vai ganhar 9. Isso é o que ele quer, né? E é legítimo que ele queira isso. Agora, os outros 19 clubes, eu acho que precisam se juntar e impedir que isso aconteça. O que a gente precisa fazer para que o Campeonato Brasileiro não se transforme numa Bundesliga? As diferenças têm que ser menores, a distribuição desses direitos tem que ser de uma forma um pouquinho mais consciente, né, para todos os clubes. E isso é um trabalho de força política, né, de discussão sobre o que queremos no futuro do futebol brasileiro. Mas o Flamengo pode se recusar a participar disso. Pode. Né? E aí não entra na bobagem, o Flamengo vai jogar sozinho contra o Sub-20. Isso não vai acontecer, vai jogar o campeonato. Mas aí eu não estou falando do campo, eu estou falando de como é que você vende os seus direitos comerciais. Aí você vai ter um clube indo ao mercado vender 19 jogos, e você vai ter 19 clubes indo ao mercado vender 361 jogos. Aí eu te pergunto, você acha que um bloco de 361, que inclusive conta com os 19 do outro, não tem uma força? Talvez até maior? Né? Para que você diminua um pouco essa distância. Então, é muito de sentar e discutir o que queremos de futebol brasileiro. Né? Tem uma frente importante que pauta hoje, na minha opinião, as discussões sobre o futebol brasileiro, que quer que isso aqui se transforme numa Bundesliga, para que ganhe sempre. E eu acho que os outros 19 precisam sentar, conversar, para impedir que isso aconteça. Alex, sobre isso, pelo que você viu até agora, numa análise inicial, o contrato que o Grêmio tem com a Libra é um contrato bom? Você vê algum tipo de possibilidade de ter modificação nessa questão no futuro próximo, até com unificação de ligas? O que você pensa sobre isso? Eu penso, quero e vou, assim, dentro das minhas possibilidades, trabalhar para que a gente tenha uma liga unificada. Né? Que os clubes possam juntos venderem seus direitos comerciais, porque eu acho, no meu entendimento, que tem dinheiro em cima da mesa que a gente está perdendo. Né? Nos dias de hoje, ter esses dois blocos comerciais separados. Né? Eu venho de experiências de liga, trabalhei durante muitos anos nos Estados Unidos, que tem uma experiência, enfim, liga, das maiores ligas do esporte, a NFL talvez seja a maior liga de um esporte no mundo hoje, em termos de faturamento, e a MLS segue muito a governança e o modelo da NFL. Então eu venho de uma experiência dessa, tive recentemente na Arábia Saudita, já tive experiências dessa natureza, eu acho que esse, a minha opinião, é que esse seja o melhor modelo, e eu acho que a gente precisa trabalhar para que isso funcione, nesse sentido. Tá. Alex, acho que é interessante assim, no futebol brasileiro, a figura do CEO também começou a aparecer mais na imprensa nos últimos anos, né? O torcedor passou a entender que não adianta ter o centroavante melhor do mundo se o clube não está organizado para depois gerir essas questões. Te pergunto também, assim, pela sua experiência, eu sou um grande fã da NFL, consumo, assino os serviços de streaming para ver os jogos aqui no Brasil, acompanho as notícias, e lá a gente tem um modelo que parece irreal para o futebol brasileiro. A gente sabe quanto ganha cada jogador. Todo dia tem entrevista coletiva com o técnico, todo dia o vestiário é aberto para que a imprensa entre para trabalhar. É possível trazer, obviamente com as devidas diferenças, né, culturais que a gente tem aqui, trazer essa tua experiência também dos Estados Unidos, de ver como a liga funciona, de ver como esse relacionamento com a imprensa de ver como esse relacionamento das informações é gerido para gerar engajamento para os clubes e para a liga? Algumas coisas sim, tá? Nem tudo. Os Estados Unidos ele funciona em entidade única, que é o single entity, né, que responde e funciona muito bem, porque na maioria das ligas, com exceção da MLS, todas elas, a indústria, na verdade, ela se concentra somente nos Estados Unidos, né? E aí você tem todo o modelo de draft de universitário que aqui não funciona dessa maneira, então tem muita coisa que não daria para a gente trazer. Por exemplo, a gente fala-se muito em fair play financeiro. Fair play financeiro é diferente de você criar um modelo de equidade entre clubes.
né? Nos Estados Unidos existe um modelo de cap, que aí sim é equidade entre clubes. Né? Fair play financeira é para que você tenha responsabilidade sobre os compromissos que você adquire e que você tenha responsabilidade para cumpri-los. É um pouco diferente. Agora, tem sim algumas situações que aí os Estados Unidos ou na Europa, de melhores práticas, que você pode sim trazer para o Brasil, e a gente vai implementar aqui, principalmente aí, olhando, eu já falei sobre isso, né, sobre precificação, sobre alguns pacotes de vendas de ingresso, sobre a relação de experiência do nosso torcedor, etc., que a gente vai poder buscar as melhores práticas e trazer para cá. Se eu tenho algumas coisas acontecendo no mundo que eu vejo que funcionam, que são fáceis ou que são possíveis de replicar aqui, por que não fazê-lo, né? A gente não precisa vir aqui inventar roda, né? Então, isso a gente vai trazer de experiências. Assim, eu queria te dizer, eu não posso me alongar muito, senão eu acabo anunciando coisas antes da hora, mas o torcedor pode esperar que venham novidades profundas, principalmente na questão de precificação e pacotes que a gente entende que vão ter mais produtos e produtos mais adequados às necessidades do nosso torcedor. Precificação no sentido assim, de ingresso de jogo? Isso, exatamente. Essa é uma reclamação do torcedor do Grêmio histórica, né? E eu tenho acompanhado as suas entrevistas, Alex, você trabalha muito com isso, com uma experiência que vem dos Estados Unidos, sempre fala em conhecer o torcedor, né? A cultura local, a realidade. O que já foi possível entender do torcedor do Grêmio? E essas novidades em dia de jogo, por exemplo, aqui na Arena, dentro e fora da Arena, elas já são para o começo do Campeonato Brasileiro, por exemplo? É difícil porque a gente está falando de alguma coisa que vai acontecer em menos de um mês. Mas ao longo do ano vão acontecer, a gente vai conseguir implementar algumas mudanças. Eu diria que a gente está com muitas ideias, né? Acontece que aí tem toda uma dificuldade de implementação em função de tempo, etc. Eu acho que ali em 2027 a gente vai estar começando a já colocar em prática praticamente tudo que a gente vem já elaborando. Agora, muita coisa vai acontecer já. Então, por exemplo, novos pacotes, novos produtos, precificação, que no nosso entendimento é muito mais racional. Isso tudo a gente já quer, o nosso desejo é que a gente já possa começar já no gauchão, por exemplo, né? E usar o gauchão, inclusive, porque a gente pode errar. E eu acho que a gente vai errar em alguns momentos, tá? E a gente vai ter, eu gostaria de ter esse retorno do torcedor. Né? Isso, olha, aqui errou, aqui não funcionou, aqui já funcionou muito bem. E a gente vai calibrando para que a gente possa chegar no Campeonato Brasileiro de uma forma muito mais assertiva. Agora, eu prefiro pecar pelo excesso do que não fazer nada. Então, a inércia é algo que eu não gostaria de ver aqui, é o que eu venho conversando muito com meus colegas. Então, a gente vai buscar, sim, já começar a trazer algumas situações, né, dessa natureza, para que a gente possa colocar em prática. Agora, a gente tem um equipamento fantástico, a gente tem uma arena maravilhosa que a gente começa a ver, eu já rodei aqui algumas vezes, a gente já começa a ver algumas oportunidades. Só que oportunidades que às vezes exigem investimento, exigem mudanças estruturais, né, e que algumas a gente já vai conseguir fazer no curto prazo, outras a gente só vai conseguir fazer no médio prazo, e outras que já estão sendo pensadas hoje, a gente vai olhar longo prazo. Que, na minha opinião, não é ruim isso. Né? Quer dizer, eu agora estou olhando eu estou em dezembro tentando terminar o ano. Poxa, seria muito bom se eu conseguir chegar num ponto onde eu estivesse olhando para 1 ano, 2, 3, 5 anos na frente. Né? Então, a gente já está conversando hoje de situações que a gente tem a consciência que será impossível de implementação imediata, mas que a gente já está vislumbrando, que a gente já começa a atacar e a gente começa a se preparar para que a gente possa fazer ali no médio e longo prazo. Isso tudo, Alex, se refere ao conforto do torcedor dentro do estádio, à geração de receitas para o Grêmio e também pode impactar, não sei se esse é o plano, em elevar a receita do quadro social do Grêmio. O que já foi possível ver e entender do que é possível melhorar em relação ao número de associados e receita do quadro social? Vou traduzir com uma frase que eu venho batendo muito forte, que também não é nada que eu criei, não, tá? Eu copiei das melhores práticas no mundo, né? Que eu costumo dizer que o ratio ideal de um estádio é que 20% das receitas correspondem por 80% 20% dos assentos correspondem por 80% das receitas, tá? É muito difícil, aqui eu diria impossível, muito difícil que algum estádio do Brasil consiga chegar lá. Não foi construído dessa natureza. E eu vou dizer por quê. Porque os grandes estádios, os estádios novos no Brasil, eles vieram a partir da Copa do Mundo em 2014. Né? E eu não estou dizendo que está errado não, tá? Precisava partir de algum manual, né? de alguma premissa. E a premissa foi a FIFA. Sim. Acontece que a FIFA faz o evento a cada 4 anos com uma demanda gigantesca,
né, onde a escassez de ingresso ela é imediata e ela é evidente, né? Então, os estádios foram construídos sobre uma premissa que não é a premissa do Gauchão, do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, da Copa do Brasil, que são os nossos eventos, né? Então, por isso que eu digo que dificilmente no Brasil você vai conseguir um estádio que tenha sido construído com essa ideia lá na frente. Agora, eu já comecei a trabalhar fortemente isso aqui internamente. Eu achei que a nossa divisão ia ser muito mais desfavorável. Ela não é. Ou seja, o estádio trabalha a nosso favor. Né? Temos condições de ainda assim criar situações, né? Criar situações para que a gente possa melhorar ainda mais essa relação, e a gente vai buscar a partir do momento que a gente começa a colocar produto na rua e a resposta do torcedor vem. Então, para te exemplificar, que às vezes fica mais fácil de entender. De novo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso, nem que a gente vai fazer isso agora. Agora eu vou te dar um exemplo pegando os Estados Unidos. Né? Assim, os Estados Unidos é um país que tem muitos estádios. E uma das situações, quando você constrói um estádio, o teto é uma das coisas mais caras de fundação, de estrutura. Né? Esse teto que a gente tem aqui, que ele circula todo o estádio, ele é um teto bastante caro. Tá? Então os Estados Unidos ele evita fazer isso. Então, eles fazem aqueles tetos que ele vai em cima de uma arquibancada, em cima da outra, entendeu? E os corners, eles ficam desprotegidos. Historicamente, nos Estados Unidos, os corners são assentos muito difíceis de vender. Porque está exposto à chuva, está exposto a sol, está exposto a intempéries, etc. Então, e fora que é no canto, assim, né? Você não está nem atrás do gol, você não está nem na lateral de campo. E aí, se você começa a observar, você que gosta de ver lá os... Se bem que você vai ver NFL, só tem estádio incrível, mas enfim. Ou é domo, ou é verdade. Mas enfim, se você começa a observar alguns estádios dos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles pegam esses corners e tiram os assentos. Pô, eu não consigo vender, então eu tiro esse assento. Aí ele mais ou menos, ele sabe mais ou menos a quantidade de pessoas que historicamente compram lá. Então eles fazem um modelo que ele tem uma bancada, umas banquetas mais altas, e ele oferece um serviço de catering ali que chega até o assento. Aquilo vira um assento premium. E aí o torcedor vai, o torcedor vê valor naquilo, e ele consegue trabalhar uma precificação um pouco melhor em áreas que posteriormente eram deficitárias dentro do estádio. Então, de novo, eu não estou dizendo que a gente vai tirar as cadeiras do corner da arena, nem vai botar lá banquetas altas com banquinho, com mesinha para servir bebidas, mas estou dizendo que este olhar de tentar entender alguns produtos que hoje são deficitários, que eventualmente você muda ou oferece alguns valores a mais, você passa a ser um produto superavitário. Então, esse tipo de pensamento a gente já está tendo hoje para eventualmente entregar em 2027, 2028, ou sei lá, metade do ano que vem, não sei. A gente já está começando, eu estou estimulando a nossa turma aqui a revisitar o estádio, a andar aqui com um outro olhar para como é que a gente consegue, a cada centímetro daqui, gerar valor e riqueza para o clube. Nesse sentido, Alex, a gente também ouve muito, e até antes da gestão tomar posse propriamente dita, né, vocês tiveram, sei lá, uns 20, 30 dias para trabalhar. E se ouvia muito no mercado do futebol que a diferença que o Grêmio teria, e era uma vantagem muito forte que o Grêmio teria, é a tua filosofia de trabalho como CEO. Porque outros profissionais que passaram por clubes brasileiros tinham muito essa questão assim, eu cuido do administrativo, vestiário e futebol, com o executivo de futebol ou com outras áreas do clube. E ter essa integração talvez seja exatamente uma vantagem competitiva que o Grêmio vai ter agora por ter esse entendimento natural de que o campo determina muito, o campo puxa muito das outras áreas do clube. Como é que você trabalha essa questão também aqui dentro para também gerar essa integração? Porque sempre existiu muito isso aqui no Grêmio, a gente ouve muito isso aqui há alguns anos, que tem o Grêmio do CT e tem o Grêmio da Arena. Você falou um problema que não é daqui, tá? Eu acho que inclusive mundial. Eu já vi isso acontecer nos Estados Unidos, vi isso acontecer na Arábia Saudita, colegas na Europa, isso acontece bastante. Como é que eu vejo essa situação? Todo mundo que trabalha no clube, todas as pessoas, tem como meta e objetivo os 3 pontos no fim de semana, ou na quarta-feira. Isso é claríssimo. Eu vou te dar um exemplo real. Aconteceu comigo em Orlando. Eu fiz uma reunião e eu comecei a estabelecer as metas das pessoas. Lá, a política de bônus, enfim, né, as metas. E meta lá, a gente precisa terminar o ano nesse tipo de posição, precisa ganhar isso, precisa... Um rapaz levantou a mão e falou assim, olha, eu tenho uma dúvida aqui, eu não chuto a bola. Eu não vou lá fazer o gol. Por que o meu bônus tem que estar atrelado ao time vencer no fim de semana? Eu falei assim, você de que área? Ele falou, sou da área comercial. Eu falei, ok. Se o estádio estiver cheio, você acha que ajuda a ganhar o jogo? Eu
Né? Torcida, empurrando, né? Uma energia, uma atmosfera bacana no estádio ajuda a ganhar jogo. Eu falei, então enche o estádio. E você que lá tem uma área de fan experience, né? Se tiver uma energia, uma atmosfera bacana no estádio, ajuda a ganhar, ajuda. Então faça o seu trabalho, né? Você que vende patrocínio, se a gente tiver recursos, contrata o melhor jogador, tem mais chance de ganhar o jogo? Tem, então venda o patrocínio. Então assim, as pessoas têm que entender que isso aqui é um clube de futebol. A nossa filosofia é que lá, no domingo e quarta-feira, a gente ganha o jogo e todo mundo tem que estar imbuído desse mesmo objetivo. Da mesma forma que o futebol, e aí também acontece o outro lado, precisa entender que todos os recursos que são alocados para que eles possam ter uma melhor situação de desempenhar o seu trabalho, vem de trabalho de outras pessoas. Então eu sempre costumo, sabe, ter ali um breakzinho, ter lá um tempo, né? Vamos pegar um jogador, vem aqui na administração, circula por aí. Eu não sei como é que é a cultura do Grêmio. Qual foi a última vez que um jogador veio aqui, entrou na administração, foi na mesa das pessoas, falou, pô, obrigado pelo seu trabalho, pô. Pô, legal que você está fazendo o seu. Você está ajudando o clube a que eu possa ter a melhor condição de trabalho. Quando você começa a ter uma troca nesse sentido, aí você vira uma unidade. E eu acredito que essa unidade ela vai ser mais benéfica para o resultado do clube, né? Isso internamente. E aí quando existe isso, e aí uma simbiose com a torcida, e a torcida abraça o projeto e vem junto com o clube, aí, amigo. E essa torcida aqui, eu já joguei contra aqui. Eu sei como é que é a torcida. Até tinha uma brincadeira aqui que o pessoal dizia assim, que dependia de para quem fosse a planilha de custos, a pessoa entendia como investimento, se era do futebol, ou se era da administração, entendia como custo. Então, assim, parte dessa mentalidade também fazer essa adaptação de cultura aqui para tentar fazer ser melhor. Demora um pouquinho, mas a gente tem que estar... E aí vem da direção, vem do presidente, da orientação que ele nos dá, para que todo mundo entenda que, olha, é nessa linha, é para lá que a gente está indo. Alex, tudo que a gente falou aqui, né, geração de receita, encher o estádio, né, tudo tem como objetivo exatamente o que você falou, que é ver a bola entrar e o Grêmio brigar por títulos, que tem sido, nos últimos anos, uma grande preocupação do torcedor, que vê, o que comentamos aqui também, o domínio do Flamengo, o Palmeiras, como ele está, né, também muito bem no futebol brasileiro, e o torcedor, não só do Grêmio, aqui do Inter também, né, a gente sente aqui no Rio Grande do Sul uma preocupação de que daqui a pouco a gente não consiga mais chegar nesse patamar. Mas, ouvindo atentamente tudo que está surgindo aqui de ideia, né, fica muito claro que o Grêmio tem condições de chegar e de subir de patamar, né? E aí acho que tem uma coisa que é fundamental, Marco, para que, né, primeiro, subir em geração de receitas, subir de patamar financeiro e diminuir os erros, né, de composição, de departamento de futebol, de comissão técnica, de jogadores, para que possa brigar um pouco mais em cima no futebol brasileiro. Vocês trabalham, não sei se tem alguma meta, Alex, de nesse período de 3 anos, em algum momento estar, quem sabe, brigando por um título nacional, um título sul-americano, vocês têm alguma meta nesse sentido? Sim, a gente vai estabelecer metas de performance. Isso é fundamental. Eu entendo que assim, a gente acabou de falar, né? As pessoas têm que estar olhando e remando para a mesma direção. Agora, se você não sabe qual é a direção que você tem que ir, você rema errado. Né? Então, isso está sendo discutido internamente, as metas vão surgir, porque a gente precisa ter metas de performance, com certeza. Perfeito. Alex, obviamente que o clube vai além também da arena, dessas outras questões administrativas, tem o CT. A gestão trabalha também para tentar viabilizar questões para name rights para o CT, trazer mais dinheiro para qualificar um espaço assim, que a gente sabe que quando ele foi concebido, ele tinha, né, se tinha uma ideia de utilização, e depois a gente foi vendo que no futebol cada vez mais avançando com tecnologias de recuperação de atletas, outras questões do dia a dia que a gente sabe que o jogador atualmente consome, né? Tem como potencializar aquele espaço partindo daqui, tentando angariar recursos, tentando fazer parcerias. A gente viu na gestão anterior, teve a parceria com o Hospital Moinhos de Vento, que teve também a gestão de alguns equipamentos profissionais disponibilizados lá. Sim, na verdade, enquanto a gente está falando, está acontecendo, né? O CT hoje está passando melhorias através de uma parceria com a empresa patrocinadora do clube. Então, isso já acontece. Aos poucos, a gente vai, sempre que possível, melhorando. Eu fui no CT, eu visitei, assim, eu acredito que tudo que o atleta precisa para ter condições de desempenhar o seu trabalho está lá. Podia ser melhor, sim. A gente tem condições de dar mais conforto, a gente tem condições de fazer algumas melhorias. Com certeza, nós vamos fazer isso de forma responsável, né, através de parcerias, como o que vem acontecendo nesse exato momento. Então, a gente vai tá crescendo e com o olho, porque ali é onde ele fica mais tempo lá do que aqui.
basicamente. Então a gente, lá é toda a preparação para que ele possa vir aqui ao estádio e performar. Então, sim, a gente tem um olhar para de forma responsável, melhorar a situação do CT, mas hoje eu entendo que tem os equipamentos e o que é necessário, um gramado de qualidade, etc. Então, o que é necessário para que o jogador possa desempenhar o seu papel, hoje já se encontra. Deixa eu só aproveitar aqui, Alex, o gancho da Arena, né? Porque depois do trabalho fantástico, né, que o Marcelo Marques fez, a gente já está vendo o novo gramado da Arena, que já está colocado. Se falou também que os painéis de LED serão colocados em breve também, não sei se tem um prazo para isso, e o sistema do novo Wi-Fi da Arena. Tudo isso já vai estar pronto para o primeiro semestre? O que tem de informação sobre isso? Sim, o nosso objetivo é que para o primeiro semestre tudo já esteja pronto. Aliás, toda vez que se fala de Marcelo Marques e Arena, eu preciso dar uma pausa. A gente precisa... É quase que uma liturgia essa situação. Porque, cara, é um troço tão louco, se você imaginar. Eu não acho que exista na história do futebol nada parecido. Um torcedor, assim, sendo simplista, um torcedor que vai lá, compra um estádio e doa. Não o conheço pessoalmente, mas já diria que é um ato absurdo você pensar. E a gente precisa honrar isso. Tá? A gente precisa honrar isso. Então, sim, já fiz reuniões a respeito desse tema específico, e o planejamento hoje existe para que, durante o primeiro semestre, a gente sim tenha o LED de meio e que a gente possa também ter já o Wi-Fi, que vai nos possibilitar uma série de benefícios para os nossos patrocinadores e para o torcedor, e principalmente para essa relação de engajamento com a torcida. Porque a gente fala, às vezes, em engajamento, as pessoas falam que é uma coisa bacana. Outro dia eu vi acho que foi o UOL que fez um levantamento de um ranking do engajamento das torcidas. E assim, eu vi o Grêmio muito lá embaixo. Né? E o nosso torcedor precisa compreender que engajamento de torcida hoje é diretamente relacionado à maior linha de receita de um clube de futebol, que é a direito de TV. Diretamente. Então, hoje o que você recebe de direito de TV é dividido em 3 partes. Uma é fixo, o outro é a sua posição de tabela do ano anterior, e o terceiro é justamente a relação de engajamento com a torcida. Hoje a gente precisa fazer um trabalho muito melhor, né? E aí você fala, mas a culpa é do torcedor? Não. A culpa é a gente precisa ter produtos, a gente precisa ter atividades, a gente precisa estar oferecendo sempre, a gente precisa estar puxando sempre o torcedor, né? Eu tenho feito isso nas conversas que eu tenho tido. A gente está tendo uma conversa muito legal, imagino que tem uma série de torcedores hoje nos vendo. Então eu convido os dois para que a gente possa repetir isso num outro momento do clube e fazendo uma collab com as redes sociais do clube. Vamos começar a fazer coisas juntos, para que a gente possa trazer o clube. Porque quando se afere esse número, é nas redes do clube que acontece. Então a gente precisa estar criando produtos, a gente está criando ações, a gente precisa estar trazendo esse torcedor para perto da gente. Para quê? Para que isso possa se reverter em um número maior, né, nos direitos de TV, e que esse dinheiro entre para quê? Para sanar situações financeiras do clube, para que a gente possa ter o melhor produto dentro de campo, que a gente possa buscar as contratações. Quer dizer, tudo isso participa desse processo que está todo mundo tão interessado das finanças do Grêmio. Perfeito. Marco, fechou? Acho que sim. Imagino assim, que o torcedor que acompanhar, né, a entrevista vai entender melhor o que é a rotina de um clube de futebol e o peso que está também nas tuas costas, né, Alex? A gente sabe que o jogador muitas vezes tem responsabilidade ali, tem um torcedor gritando o nome, mas assim, tu corresponde pelos atletas, pelos funcionários e também pelo torcedor de uma determinada forma. Olha, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que foi uma série, a gente encerra aqui, eu acho que uma série de 3 dias onde eu me coloquei para conversar com o torcedor. Acho que o torcedor já está cansado da minha cara. Tem uns 3 dias aí que eu venho falando muito. Agora eu me recolho para poder focar no trabalho. Eu fiquei brincando com o Guilherme, com o Douglas, que agora só em 2027. Mas a gente entendeu que nesse primeiro momento eram 3 dias que eram importantes para a gente estar colocando o que a administração Odorico Roman pensa sobre alguns pontos e aspectos importantes do dia a dia do clube, que é do interesse do torcedor. Me coloquei à disposição para tentar, da melhor maneira que eu pude, passar essas informações, e tem que ser sempre através de uma imprensa que vai estar com a gente, que vai ter o momento dela de criticar, vai ter o momento dela de elogiar. A gente sempre quer que elogie mais do que critique, mas faz parte do jogo. Mas eu agradeço o espaço e espero que o torcedor, ao longo desses últimos dias aí que eu venho falando bastante, entenda ao menos qual é o rumo, qual é a direção que a gente está tomando. Muito obrigado, Alex Leitão, CEO do Grêmio. Trabalho fundamental, o torcedor com certeza, né? Acompanhou com atenção para entender o que está sendo feito no Grêmio para tentar mudar o clube de patamar.
Valeu, até a próxima.